Olá, eu sou a Alexandra e neste vídeo nós vamos resolver a questão de número 5 do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2026. O enunciado diz o seguinte: as pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo cais do Valongo, onde desembarcou cerca de 1 milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO4-4. Nesse ânion, a ligação interatômica, ou seja, a ligação química entre silício e oxigênio, é denominada iônica, dipolo, metálica ou covalente. Bom, inicialmente precisamos lembrar quais são os tipos de ligações químicas. Nós temos três tipos, que é a ligação iônica, a ligação metálica e covalente. Não existe ligação chamada dipolo. Na verdade, o dipolo ele faz referência a um tipo de interação intermolecular entre moléculas, que é a dipolo-dipolo. Mas não é o nosso caso, por isso a gente exclui a letra B definitivamente. Ok, agora como que a gente faz para classificar a ligação química? Para classificar, a gente precisa analisar a natureza do átomo que compõe essa ligação. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós temos uma ligação entre um metal e um ametal, a ligação é chamada de iônica. Quando eu tenho uma ligação entre metais, a ligação é metálica. E quando nós temos uma ligação entre ametal ou hidrogênio e ametal, a ligação é dita covalente. No caso aqui do silicato, nós temos o silício e o oxigênio. Como que eu sei se o silício e o oxigênio são metais ou ametais? Para isso eu preciso olhar a tabela periódica. E é muito importante, porque a tabela periódica ela é fornecida lá no final da prova da UERJ. Então, sempre que possível, pegue a tabela, consulte, utilize essa tabela de verdade, porque ela traz respostas valiosas. Aqui nós temos a tabela, podemos ver aqui uma escada demarcada, e essa escada ela divide a tabela em duas classes assim gerais, né? A classe dos metais e dos ametais. Acima dessa escada, nós temos os ametais. E abaixo da escada, nós temos os metais. Importante lembrar, os ametais são todos aqueles átomos que têm uma maior tendência de ganhar elétrons, enquanto que os metais são aqueles átomos que têm maior tendência a perder elétrons, tá? Agora, o silício e o oxigênio, precisamos localizar esses elementos aqui na tabela para poder classificar. O silício está aqui e o oxigênio está aqui. Reparem que os dois átomos estão acima da escada, ou seja, os dois são ametais. E qual é o tipo de ligação que ocorre entre ametais? A ligação covalente, como eu disse aqui no início. Portanto, alternativa D. Mas vamos ampliar um pouco mais a nossa análise e o nosso estudo. Como que formaria essa ligação covalente entre silício e oxigênio? Para isso, a gente precisa lembrar da distribuição eletrônica desses átomos. Na tabela periódica, a gente tem a informação do número atômico. No caso do silício, o número atômico é o 14 e do oxigênio é o 8. Esse número atômico ele traz a informação de quantos prótons nós temos no núcleo desses átomos. Então, temos 14 e 8 prótons. E como são átomos no estado fundamental, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então esses números também indicam para a gente quantos elétrons eles têm. Então, o silício tem 14 elétrons para serem distribuídos e o oxigênio tem 8 elétrons para serem distribuídos. Como que ficaria então a distribuição eletrônica do silício? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p
2. Reparem que o somatório desses índices, né? 2 com 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Indica o número de elétrons que tem esse átomo, que é de fato 14. Agora o oxigênio, como ficaria a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p4. O somatório dos índices também dá 8, que corresponde ao número de elétrons desse átomo. Para fazer a ligação covalente em si, a gente precisa localizar a camada de valência desses átomos. No caso do silício, a camada de valência é a 3. É a última camada que é ocupada por elétrons. E nessa camada 3, ele tem 2 mais 2, ele tem 4 elétrons. Enquanto que o oxigênio tem a camada de valência 2. E ele vai possuir 2 mais 4, ou seja, 6 elétrons na camada de valência. São esses elétrons que vão participar ali da ligação. Para a gente compreender melhor como que essa ligação é feita, vamos também aqui escrever a estrutura de Lewis. Para isso, vou colocar o silício aqui no centro, porque é o átomo de menor quantidade, e ao redor do silício vou colocar aqui os oxigênios. São 4 oxigênios para formar o silicato. Agora eu vou colocar os elétrons de valência. Então, o silício tem 4 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 4 elétrons. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência. Então, eu vou colocar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Coloquei todos os elétrons aqui da camada de valência de todos os átomos. Agora está tudo certo para a gente fazer a ligação covalente. Então, aqui podemos compartilhar esse par de elétrons. Nesse momento, o silício fica com 5 elétrons. Os 4 elétrons que ele já tinha, mais o elétron que ele passa a compartilhar com o oxigênio. Só que 5 elétrons não é o suficiente para ele se estabilizar, né? A gente considera a regra do octeto, onde ele precisa de 8 elétrons na camada de valência para alcançar a sua estabilidade. Logo, o silício ele vai precisar fazer mais ligações covalentes. Então, ele vai fazer mais uma ligação, mais essa ligação aqui, mais essa aqui também. Quando ele faz essas 4 ligações com os átomos de oxigênio, ele vai conseguir de fato alcançar 8 elétrons na camada de valência e vai se estabilizar. Agora, cada átomo de oxigênio tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele que ele passa a compartilhar com o silício. Na fórmula do silicato, percebam que tem essa carga, né? Menos 4. E esse menos 4 indica que ele tem ali 4 elétrons a mais. Portanto, eu vou acrescentar esses 4 elétrons aqui, um em cada átomo de oxigênio, para que eles alcancem a sua estabilidade, né? Os 8 elétrons na camada de valência. E é dessa forma que nós formamos a estrutura de Lewis do silicato. Dessa maneira. Agora, só mais um detalhe. A UERJ ela colocou essas alternativas, iônica, dipolo, metálica, covalente. Mas ela também poderia colocar covalente polar, covalente apolar. Como que a gente poderia responder nesse caso? Para ser covalente apolar ou polar, a gente precisa analisar a diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a ligação química, né? Aqui a gente tem silício e oxigênio. O silício, eu vou puxar uma seta aqui, a eletronegatividade do silício é 1,8 aproximadamente, enquanto que do átomo de oxigênio é 3,5.
Quando a gente calcula a diferença de eletronegatividade, ou seja, 3,5 menos 1,8, a gente obtém 1,7. O que é uma diferença de eletronegatividade bem expressiva. E com isso, a gente classificaria esse tipo de ligação aqui como covalente polar. Uma ligação covalente polar. O que isso quer dizer de forma prática? Quer dizer que silício e oxigênio compartilham elétrons, é verdade. Só que esse compartilhamento vai favorecer mais o oxigênio. Por ele ser mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons da ligação mais para ele. Então, na estrutura do silicato, os átomos de oxigênio eles vão apresentar uma região de maior densidade eletrônica próximo a ele. E o silício, do silicato vai apresentar uma menor densidade eletrônica ao seu redor. Então, isso que indica para a gente a natureza da ligação covalente, se é polar ou apolar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Coloque também suas dúvidas e suas sugestões. E até a próxima!